Olá, depois daquele longo e, vamos dizer, doloroso debate com seus amigos, Jó finalmente toma a palavra para o seu monólogo final. Veja, nos capítulos 29 a 31, ele não está mais debatendo. Não, agora ele está apresentando a sua defesa, como que diante de um tribunal divino. Vamos mergulhar juntos em uma das peças mais poderosas de toda a literatura bíblica. Com essa frase, Jó abre o coração. Isso não é um simples lamento, sabe? É como um portal para a alma de um homem que perdeu absolutamente tudo, menos a memória. É um convite para a gente sentir o peso da sua perda, começando por nos mostrar o que exatamente ele perdeu. A defesa de Jó começa então no capítulo 29, com uma pintura muito vívida, quase nostálgica da sua vida de antes. Antes de argumentar sobre sua inocência, ele precisa estabelecer quem ele era. Um homem abençoado, respeitado e, acima de tudo, um homem justo. E aqui está o ponto central da felicidade passada de Jó. Não era a riqueza, não eram os bens, mas sim isto, uma intimidade profunda com o Criador. Ele chega a descrever a presença de Deus como um conselho secreto, uma amizade que era a verdadeira fonte de todas as bênçãos e de toda a sua sabedoria. Jó nos pinta um quadro social que é impressionante. O respeito que ele tinha era absoluto. Dos mais jovens aos mais velhos, dos nobres aos príncipes, todos se calavam na presença dele. Ele era, de fato, o padrão de sabedoria e autoridade na cidade. E toda essa autoridade não era para benefício próprio, de forma alguma. Jó se descreve como um verdadeiro defensor da justiça. Ele não ficava esperando que os necessitados viessem até ele. Pelo contrário, ele buscava ativamente e defendia o pobre, o órfão, a viúva. A vida dele era um testemunho de retidão na prática. Essa metáfora é perfeita para ilustrar o papel dele. Jó não era só um homem bom. Ele era a própria estrutura de amparo da sua comunidade. E é justamente a memória desse homem, no auge da sua honra e da sua integridade, que torna a sua queda, que a gente vai ver a seguir, algo tão vertiginoso e incompreensível. Pois bem, no capítulo 30, a melodia da nostalgia para de repente, e nós somos lançados na cacofonia do sofrimento presente de Jó. A palavra-chave aqui é contraste. A altura da glória do passado serve apenas que a gente medir a profundidade abissal da sua miséria atual. A comparação é direta e brutal. Antes, os príncipes se calavam, agora os jovens de famílias que ele mesmo considerava desprezíveis zombam dele. A inversão social é total, é humilhante. Ele foi do homem mais respeitado da cidade para o objeto de escárnio dos marginalizados. O sofrimento de Jó não é só a perda de status, é uma agressão ativa, constante. Ele se tornou alvo de desprezo físico, verbal. O abandono social é completo, e isso transforma sua dor, que era privada, em um espetáculo público de humilhação. E além da dor social, vem a agonia física, que ele descreve com detalhes gráficos. Mas a dor mais profunda, essa é a espiritual. Jó sente que o seu agressor não é Satanás, não é o destino, mas é o próprio Deus. Aquele que antes era seu amigo, agora, na percepção dele, se tornou seu algoz. E assim chegamos ao clímax da defesa de Jó, no capítulo 31. E o tom muda de novo. Do lamento, ele passa para uma declaração quase legal, um juramento de inocência. Ele está essencialmente desafiando a Deus e aos homens a encontrarem uma única falha em sua conduta. A defesa de Jó é incrivelmente bem organizada. Ele vai percorrendo sistematicamente 3 grandes áreas da vida moral. Primeiro, a pureza pessoal, depois a justiça social e, por fim, a fidelidade a Deus. Ele começa pela sua integridade pessoal, falando especificamente de pureza sexual e moral. A aliança com os olhos é uma imagem muito poderosa. Ele está afirmando ter controlado não apenas as suas ações, mas os seus próprios desejos. E para cada um desses itens, ele invoca uma maldição sobre si mesmo caso esteja mentindo. Em seguida, ele passa a detalhar a sua justiça social. Ele diz que tratou seus servos com dignidade, que foi generoso com os pobres e os órfãos, que cuidou dos necessitados. O argumento dele é que ele cumpriu perfeitamente a sua responsabilidade social e comunitária. Por fim, ele jura sobre sua fidelidade a Deus. Ele nega qualquer tipo de idolatria, seja à riqueza ou aos corpos celestes. E, um ponto crucial, ele afirma que não escondeu seus pecados, que manteve uma transparência total diante de Deus. E com essa declaração, ele se cala. O caso está apresentado. Jó colocou sua vida inteira como evidência da sua integridade. Ele disse tudo o que tinha a dizer.
E agora, em silêncio, aguardo o veredito do juiz supremo. O ponto crucial é este. Um homem justo sofre terrivelmente e clama sua inocência de uma forma que parece irrefutável. Jó não pede uma explicação, ele exige uma audiência. A questão agora é transferida para Deus. O que um Deus justo faz quando o homem justo o acusa de injustiça? Esta é uma produção da Primeira Igreja Batista de Guarulhos, um ponto de encontro entre Jesus e o pecador. Agradecemos a companhia. Para aprofundar a reflexão sobre a complexa justiça de Deus e o sofrimento humano, vale a pena se inscrever em nosso canal, deixar a sua curtida e compartilhar nos comentários o que mais marcou neste estudo sobre o lamento de Jó. Até a próxima!